Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários também para você acompanhar, é muito simples, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos antecipados como esse daqui, é ainda mais simples. É só você vir aqui no clube de membros do YouTube ou ir lá no meu Apoia-se, né? Você me ajuda financeiramente e você continua garantindo conteúdo sempre de forma antecipada, né? Todas as semanas tem conteúdo saindo pra galera poder assistir um pouco antes. Bom, semana curta do futebol americano, né? Tá afunilando cada vez mais, né? Então esse final de semana temos só 3 jogos pra gente falar, né? Temos aí já Paranaense definido os playoffs, já temos o Mineiro aí com a primeira etapa chegando perto do final, mas temos 3 jogos nesse final de semana para a gente falar e 3 jogos muito, muito importantes, né? Vamos começar com o Campeonato Pernambucano de Futebol Americano, né? A gente tem o jogo entre Santa Cruz Imortais e Caruaru Wolves, né? Que é a final, né, da primeira edição do Campeonato Pernambucano. É uma final muito curiosa, são 2 equipes que devem se juntar para jogar na BFA, então vai ser um jogo bem, bem interessante, né? Bem legal para a gente ver, porque sim, são 2 equipes que talvez já estejam até treinando juntas eventualmente, mas vão estar se encarando aí pela segunda vez no campeonato, né? A primeira edição do Pernambucano contou com o Wolves, Santa Cruz e o Mariners, né, desenvolvimento, né? E temos as 2 equipes fazendo a final, né? No primeiro jogo deu 10-7 para a equipe do Santa Cruz Imortais. A minha expectativa é de um jogo muito equilibrado como foi o primeiro. Eu acho que as 2 equipes jogaram muito bem contra o Recife Mariners, mas a gente tem que considerar que estamos falando de uma equipe de desenvolvimento que não foi feita para ganhar necessariamente. Fisicamente o jogo é outro e tudo mais. Então a minha expectativa para esse jogo é muito do que a gente viu no primeiro, né? O que eu gostaria de ver nesse jogo é a continuidade dos ataques. Eu acho que o ataque das 2 equipes ele mostrou melhora, mostrou o desenvolvimento do jogo 1 para o jogo 2. Né? O Santa Cruz Imortais, inclusive, eu até fiz um vídeo falando sobre que é um arroz com feijão que está cada vez melhor. Né? Então eu espero que nesse terceiro e último jogo, nessa final, a gente veja de repente a melhor versão desse arroz com feijão para a equipe do Santa Cruz. Para o Caruaru Wolves, é um jogo que eu acho que a equipe ela tem um pouco mais de velocidade individualmente falando. Quando a gente vê no vídeo alguns jogadores que parecem que podem fazer um pouco mais, né, individualmente, mas é um jogo também que esse ataque precisa aparecer mais, né? Eu acho que as 2 defesas devem dominar o jogo. Eu estou imaginando mais uma vez um jogo de um placar baixo e pelo desenvolvimento, eu acho que a equipe do Imortais ela é um pouco favorita. Não só por ter vencido já esse primeiro jogo, até porque foi uma diferença de 3 pontos, são 10-7, mas eu acho que é uma equipe que o que a gente viu no segundo jogo foi melhor, né? De mais organização ofensiva, mais variação, né? E um jogo um pouco mais simples, mas que estava sendo executado melhor. Né? Então eu acho que essa pode ser a chave para a equipe do Imortais controlar as ações e levar essa grande final, né? A primeira final do Campeonato Pernambucano. Bom, indo agora para a SPFL, nesse final de semana temos 2 jogos só, né? Os playoffs estão abertos para a São Paulo Football League e temos o Wild Card da Série Ouro nesse final de semana, né? Jogando aí isolado, por assim dizer, domingo agora lá no Centro de Treinamento Touchdown. Vou estar lá no domingo também para conferir esses 2 jogos. Na parte da manhã teremos o jogo entre Franca Carrascos e São Paulo Storm, né? Um jogo que eu estou bem dividido. Eu acho que o Carrascos teve uma diferença gritante do jogo 1 para o jogo 2 e eu fiquei muito dividido de o quanto é o Moca, o quanto é o Franca, né? Porque assim, o Franca venceu o Moca, depois perdeu para o Monster zerado, jogando em casa. Então, assim, foi uma derrota bem esquisita, né? Eu acho que a equipe cometeu faltas ruins, ficou devendo ali em algumas situações que conseguia avançar, né? E o ataque não conseguiu ter nada do que a gente viu no primeiro jogo, né? Então, será que fica uma dúvida de que o time performou muito bem porque o Moca era o pior time da Série Ouro? Ou o time performou muito bem porque tem potencial para mais, mas no segundo jogo teve ali uma falha no caminho. Esse jogo contra o Storm, eu acho que é um jogo interessante porque é o primeiro jogo que o César está no comando da equipe, né? O César Melo, né? Que teve passagem para outras equipes de São Paulo. A última, se eu não me engano, foi o Guarulhos Rhinos, né? E assim, é um cara que tem muita experiência, é um cara que tem uma bagagem legal e é um cara que o São Paulo Storm precisava, né? O Koala saiu logo depois da segunda derrota do time, né? Ele saiu da equipe do comando do Storm, né? Da defesa.
E o César vem, acho que é um nome legal, acho que é um nome interessante. É um passo que o Storm precisa dar para tentar reestruturar, né? Então começa com uma boa comissão técnica. Então vamos ver o que o César já consegue mudar para esse jogo, né? A verdade é, vai encarar uma equipe que tem um quarterback móvel, um quarterback que pode estender jogadas, um quarterback que pode correr com a bola e garantir com as próprias pernas, e um ataque que no primeiro jogo, né, conseguiu se achar passando a bola, conseguia ter momentos ali onde se desenvolveu como um todo. Então é um matchup bem legal pra gente ver, né? Um Franca que foi do vinho para água, do jogo 1 para o jogo 2, e quer tentar recuperar, voltar a ser o vinho nesse jogo 3. Já para o São Paulo Storm, olhando ofensivamente, vai ser bem legal a gente ver quem começa comandando o ataque, né? Porque de um lado a gente tem duas opções, né? O Gustavo e o Ibra, né? O Ibra que jogou no segundo tempo contra o Werewolves, jogou melhor. O Gustavo talvez tenha um pouco mais de braço, é um cara que pode de repente atacar mais em profundidade, mas não tem talvez a mesma conexão ou a mesma tranquilidade que o Ibra teve em alguns momentos. Porém, eu ainda acho que uma chave para o São Paulo Storm é o jogo terrestre. Nos dois jogos da equipe, a gente viu a equipe tendo bons momentos correndo com a bola, né, conseguindo desenvolver seu jogo terrestre, mas ali bad snaps ou situações ruins acabavam impedindo que o time conseguisse trabalhar esse jogo terrestre e tendo que mudar muito para o seu jogo aéreo muito rápido. Então, eu acho que é uma equipe que tem que fazer valer de um bom jogo terrestre, gastar relógio, trabalhar bem suas campanhas, né, para conseguir ter um ataque com uma cara melhor, né? Lembrando que todas as equipes da Série Ouro foram para a pós-temporada, né? Mas o Storm chega nessa pós-temporada sem ter ganhado um jogo, né? Então é algo para a gente considerar. Meu favoritismo, eu acho que não dá para não ser para a equipe do Franca, né? Porque é um ataque que tem um quarterback com versatilidade, é uma defesa que, apesar do time ter perdido no último jogo, é uma defesa que conseguiu forçar turnovers, forçou interceptação em goal line, são 2 jogos, só cedeu 7 pontos, então acho que isso é um fator, né? E eu acho que o Storm ainda está nesse processo, né? Então eu acho que não é uma surpresa se o Storm conseguir vencer, mas hoje eu vejo o Franca como favorito. Eu acho que é a situação que eu acho mais provável de acontecer. Quem sabe, né, com o César no comando da defesa, a equipe consiga fazer algo bem diferente aí logo já nesse primeiro jogo com o comando do novo treinador. Indo para o segundo e último jogo da SPFL, temos Santo André Werewolves e Moca Destroyers. É importante a gente falar aqui, a Série Ouro, né, e a Série Diamante, elas prevêem um cenário de confrontos inéditos nas semifinais. Então, apesar da gente ter o Werewolves e Moca do mesmo lado da chave que o Guarás Futebol Americano, caso a gente tenha vitórias de Werewolves e Franca, as equipes vão mudar de lado. Teremos Franca e Guarás, Monsters e Werewolves, tá? Então, assim, por que esse é o único cenário que inverte? Porque se o Moca vencer e o Storm vencer, a gente vai ter aí já 2 confrontos inéditos de qualquer forma, né? Ou se tiver um mix ali, por exemplo, o Moca vencer, mas o Franca ganhar, a gente já vai ter um confronto inédito do lado e não do outro. E, né, os confrontos inéditos não podem ser entre as 2 melhores campanhas. Então, não poderia estar rolando Guarás e Monsters. Então, esse é um cenário. Caso a gente tenha vitórias de Werewolves e Franca, as equipes invertem os lados da chave. Franca vai pegar o Guarás e o Monsters pega o Werewolves. Mas, vamos falar do jogo. Esse jogo eu já acho que tem um favorito mais claro, que é o Santo André Werewolves. Eu acabei não fazendo um recap, né, da derrota pro Guarás Futebol Americano. E eu acho que ficou muito claro qual foi o problema, né? Eu acho que, assim, foi um time que foi dominado fisicamente, né, no lado defensivo da bola. A defesa do Werewolves foi dominada, né, não conseguiu achar formas de parar a equipe do Guarás. E também vale a gente falar, né? Quando o ataque comete 4 turnovers seguidos e os 4 viram touchdowns, é muito difícil você conseguir recuperar um jogo como esse. Meu problema é que eu acho que o Werewolves tem uma condição de vencer bem esse jogo e não entender o que errou no jogo passado. Eu acho que a derrota vai além dos turnovers. Eu acho que vai na fisicalidade, eu acho que vai numa secundária ruim, então, e de um ataque, obviamente, que, né, cometeu muitos erros em sequência, né? Então o ataque precisa ter mais calma, né? Os seus playmakers aí cometendo erros que não podem cometer. Pro Moca, é a mesma situação do Storm, você classificou mesmo sem ter vencido nenhum jogo. A gente já viu uma melhora do Jonathan comandando esse ataque do jogo 1 para o jogo 2. Porém, é uma equipe que quando perdeu o momento no jogo 2, foi quando descarrilhou, foi quando virou realmente
o placar que eu acho que foi 29 ou 25 pro Monster, 26, enfim, um pouco menos de 30 pontos. E é uma coisa a se observar. Eu acho que a defesa do Mock em alguns momentos conseguiu, né, fazer ali algum bom papel contra o Monsters. Acho que vai encarar um ataque que tem uma versatilidade correndo com a bola, tem ali seus playmakers para fazer o jogo aéreo, então é um desafio legal para essa defesa, que tem alguns nomes experientes, alguns nomes novos. A gente sabe que é uma equipe que está num processo de reconstrução, que depois da SPFL não deve jogar mais nada esse ano, o que eu particularmente acho ruim, mas eu entendo, é um elenco muito enxuto para você colocar para jogar um outro campeonato, mas é uma equipe também que, se quiser, né, figurar, se quiser voltar a ter um cenário um dia lá mais importante, né, ela tem que jogar outros campeonatos, tem que trazer mais gente e tudo mais. Mas enfim, eu acho que é um jogo que o Werewolves é franco favorito. Eu acho que ofensivamente é um jogo que a equipe tem muitas formas de capitalizar. E eu acho que para a defesa é um jogo muito para você costurar, né, todos os buracos dos últimos jogos, né? E assim, mais uma vez, o Werewolves pode vencer por muitos pontos, como venceu o São Paulo Storm, e apresentar os mesmos erros de secundária, e apresentar os mesmos erros fisicamente falando. Então eu acho que é um time que os placares em si, né, eles falam menos do que o vídeo dos jogos, né? Então eu acho que é uma situação pra gente ficar de olho, mas eu acho que o Werewolves deve passar. E caso, né, o que eu tô imaginando aconteça, a gente vai ter a inversão de chaves, aí a gente vai ter Monsters e Werewolves e Franca e Guarás, né? É interessante porque a gente teria teoricamente, né, uma final obrigatoriamente interior versus capital, né? Seria ou o Grande ABC, né, no caso, mas eu acho que seria bem interessante pra gente ver isso. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, né? Quem diria que a gente ia ter uma semana só com 3 joguinhos? Se você ainda não é inscrito, né, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, isso vai me ajudar pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é muito simples, é só você ir lá no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube e você me ajuda financeiramente e garante conteúdo sempre um pouquinho antes, beleza? Tamo junto e até a próxima!